Então, como a gente estava vendo. Então, são algumas causas que podem levar a justamente a esse processo inflamatório. E como a gente comentou também na aula passada, essas doenças autoimunes não vão ter cura e, como a gente já viu um pouquinho sobre elas, você vai ter medicamentos que são utilizados para tratar, para tentar estabilizar a doença. Inclusive, alguns medicamentos que a gente vai falar aqui hoje, algumas DINES, a gente vai ver que são utilizadas em algumas dessas doenças autoimunes, porque vão ter um mecanismo de ação, uma farmacodinâmica, que tenta diminuir os efeitos dessas doenças autoimunes. Mas, repito, não curam a doença autoimune, apenas tratam os sinais e sintomas dessa doença autoimune. O objetivo, como a gente viu desse processo inflamatório, é justamente tentar limitar o agente agressor, se for um micro-organismo, tentar matar esse agente agressor e tentar recuperar, tentar reconstituir o tecido afetado, o tecido lesionado naquela agressão. Seja uma agressão física, uma agressão química, seja uma agressão por um micro-organismo. A gente viu lá que essa inflamação pode ser dividida em fase aguda e fase crônica, onde na fase aguda, como a gente vê algumas características que são, geralmente é uma inflamação rápida, pode durar às vezes até poucas horas. Eu vou ter dilatação dos vasos, que a gente viu que está diretamente envolvido com o processo de permeabilidade celular, porque na hora que o vaso se dilata, você aumenta o espaço entre as células, isso facilita a exsudação, que é a saída de líquidos ou de células do plasma para os tecidos, e dessas células eu vou ter essa saída, essa migração, principalmente de células do meu sistema imunológico, que são os meus leucócitos, que, como eu falei na aula passada, dependendo do agente agressor, eu vou ter um leucócito predominante, seja um linfócito, seja um monócito, seja um eosinófilo e por aí vai. Já na fase crônica, não, eu vou ter uma inflamação bem mais longa, bem mais duradoura, eu vou ter a presença de algumas células mais especificamente numa quantidade maior, como linfócitos, como macrófagos, mas não quer dizer que eu terei só essas células, somente esses leucócitos. Esses são os leucócitos que vão estar mais presentes, linfócitos e macrófagos. E o meu tecido vascular e conjuntivo também vai ter algumas características mudadas. Como a gente viu, aquilo que eu falei há pouco, eu tenho uma série de substâncias de mediadores químicos envolvidos no processo inflamatório, como histamina, serotonina, prostaglandinas, que vão aparecer lá quando eu tenho esses estímulos que a gente está falando aqui. Um micro-organismo patogênico, uma agressão, uma reação exagerada do meu sistema imunológico, sabendo que, como a gente viu, a primeira substância que vai aparecer no meu, na minha inflamação, no meu processo inflamatório, é justamente a histamina. Beleza. E aí, agora vem aqui, presta atenção nesse pequeno detalhe aqui, que a gente falou um pouquinho na aula passada, mas hoje a gente vai se aprofundar mais, que é o ácido araquidônico. O ácido araquidônico, pessoal, é uma substância que o nosso corpo produz e que, como a gente viu lá no processo inflamatório, como a gente viu lá quando a gente estava tratando de inflamação, que esse ácido araquidônio vai ser o precursor, é uma substância que a partir dela eu vou ter uma série de substâncias envolvidas no processo inflamatório, como, por exemplo, prostaglandinas e leucotrienos. Eu tenho outras substâncias que a gente vai já falar sobre ela, ou ainda hoje, ou nas próximas aulas. Então, esse ácido araquidônio, ele vai ser esterificado no fosfolipídio da membrana, ou seja, esse ácido araquidônio vem lá da minha membrana, das células. Ele é liberado através de uma enzima chamada fosfolipase celular. Presta atenção aqui. Essa fosfolipase celular, essa enzima, é uma das precursoras que vai começar a metabolização do ácido araquidônico. Então, essas enzimas, como a fosfolipase,
como a ciclooxigenase, que a gente vai já falar, essas enzimas pegam o ácido araquidônio, que veio lá da minha membrana celular, começam a metabolizar essa substância, esse ácido araquidônio, e vão produzir justamente essas substâncias aqui, ó, envolvidas naquele processo inflamatório que a gente viu até a semana passada. Ou seja, quando eu tenho alguma agressão, quando eu tenho algum estímulo, então meu corpo, através dessas enzimas, como a fosfolipase celular, como a ciclooxigenase, ele vai ativar uma cascata que vai pegar esse ácido araquidônio e vai começar a metabolizar para produzir uma série de substâncias que a gente viu lá no processo inflamatório. Como, por exemplo, prostaglandinas, que a gente vai já falar sobre elas, leucotrienos, que a gente também vai falar principalmente quando a gente for falar sobre os anti-inflamatórios esteroidais, e a partir daí eu começo a ter o processo inflamatório. Por que eu estou chamando a atenção disso aqui, que foi coisa que a gente já viu nas aulas passadas, mas por que eu estou reforçando tanto isso hoje? Porque a gente vai ver que os anti-inflamatórios vão justamente tentar impedir a produção dessas substâncias aqui. Então, a gente vai já entender, resumindo, como é que os anti-inflamatórios vão agir? Falando aqui grosseiramente, lógico que a gente vai já falar mais detalhadamente. Como é que esses anti-inflamatórios vão agir? Eles vão agir justamente, pessoal, tentando inibir a produção dessas substâncias aqui. A gente vai já entender como é que isso aí acontece, como é que acontece essa inibição. Deixa eu só fechar aqui a porta aqui, pessoal, só um instantinho. Estamos aqui de volta. Então eu estou chamando a atenção disso aqui que a gente viu com mais detalhes, essa produção dessas substâncias, quando a gente está falando propriamente do processo inflamatório, mas eu estou recapitulando e dando atenção disso aqui, porque a gente vai ver que eu me lembrando disso aqui, eu entendendo isso aqui, eu já matei praticamente a metade da aula de hoje, a metade justamente dessa farmacoterapia do processo inflamatório. Então, aqui, ó, é justamente aquilo que a gente viu até a aula passada. Ó. Sim, um pequeno detalhe, pessoal. Ó, quem está acompanhando a aula aí pela apresentação, que eu já enviei para vocês, que está lá no AVA, hoje eu fiz uma atualização nessa apresentação. Eu coloquei mais algumas informações, alguns assuntos mais pertinentes, ou seja, a apresentação foi atualizada. Então, esse final de semana eu atualizo isso aqui no AVA também, certo? Quem quiser receber, ou se tiver algum representante de turma que compartilha com o restante da turma e quer receber esse material atualizado, me manda um WhatsApp, pode até me mandar agora, que quando eu terminar aqui a aula, eu já pego, já respondo, ou mais tardar me manda um e-mail, que o mais tardar até amanhã cedinho, eu já respondo aí os e-mails de vocês com essa apresentação mais completa, certo? E, repito, vou atualizá-la também lá no AVA, mais tardar até esse final de semana, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, aquilo que a gente viu na aula passada. Até a aula passada a gente comentou bem, nos mínimos detalhes, esse processo inflamatório produzindo essas substâncias aqui, ó, onde eu vou ter lá o ácido araquidônio, que vem lá da minha membrana plasmática, fosfolipídios da membrana, e aí, dependendo da enzima que vai estar agindo, eu vou produzir as prostaglandinas, que é justamente o que a gente vai falar aqui hoje, ou essa fosfolipase vai produzir os leucotrienos, que a gente vai ver que está mais envolvido com os anti-inflamatórios esteroidais. As prostaglandinas estão mais envolvidas com os anti-inflamatórios não esteroidais, ao passo que a lipoxigenase está envolvida mais com os anti-inflamatórios esteroidais. Tranquilo? Então, aqui vem, ó,
A enzima vai agir, vai pegar o ácido araquidônico, vai produzir prostaglandina, e eu tenho uma prostaglandina lá no meu tecido, que dependendo do tecido, dependendo do estímulo, essa prostaglandina vai causar dor, febre e inflamação. Atenção aqui, como diz o outro, foco em mim. Atenção aqui para um pequeno detalhe. A gente vai ver aqui, acho que eu até já comentei isso em sala, mas a gente vai ver aqui o seguinte, ó. Já adianto para você, até já comentei um pouquinho em sala de aula sobre isso, mas hoje vocês vão entender por quê. Todo e qualquer anti-inflamatório, ele também é analgésico e ele também é antitérmico. Ou seja, todo medicamento que a gente vai falar aqui, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão tratar inflamação, vão combater inflamação, mas eles também combatem febre e também combatem dor. Ou seja, eles também são analgésicos e também são antipiréticos ou antitérmicos, como queira. E a gente vai já entender por que isso aí acontece. Como eu já citei também em sala de aula, sempre pode dar esse exemplo. Quando eu estou com dor de cabeça, quando os primeiros medicamentos que eu penso em utilizar, paracetamol, dipirona. Quando eu estou com febre, quando os primeiros medicamentos que eu penso em utilizar, paracetamol, dipirona. Então, para você ver que esses anti-inflamatórios não esteroidais, essas DINES ou AINES, são utilizados, vão tratar febre, dor e inflamação. Tranquilo? Então, não adianta o cara vir chegar e dizer, não, eu estou com uma crise de garganta, estou com inflamação de garganta e vou tomar um ácido acetil salicílico, um ibuprofeno. Aí o cara vai e diz, não, mas eu também estou com dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode ser decorrente desse processo inflamatório na garganta do cara. Aí diz, não, então para minha inflamação de garganta, eu vou tomar o ibuprofeno e para minha dor de cabeça, eu vou tomar uma dipirona, vou tomar um paracetamol. Isso aí, pessoal, é o que a gente chama de uso irracional de medicamento. Vocês, futuros farmacêuticos aí, quase doutores, depois dessa aula sobre anti-inflamatórios, espero que não cometam mais esse tipo de erro, pelo amor de Deus, de forma nenhuma. Se eu estou com febre, se eu estou com dor, se eu estou com inflamação, eu vou tomar um medicamento, uma DINE, por exemplo, que ela vai combater ao mesmo tempo a dor, a febre e a inflamação, certo? Não adianta eu tomar um medicamento para febre, um medicamento para dor e um medicamento para inflamação. Porque no frigir dos ovos, como a gente vai ver, às vezes você vai tomar os 3 medicamentos, vão ter o mesmo mecanismo de ação, que a gente vai ver aqui, inibindo a produção de prostaglandinas, ou seja, tendo o mesmo efeito sobre o seu corpo, que você só vai estar se expondo a 3 princípios ativos diferentes, tendo risco de ter efeitos colaterais de 3 princípios ativos diferentes, de 3 fármacos diferentes, ou seja, é uma agressão que você está fazendo no seu organismo, beleza? E sem falar na questão de interações medicamentosas que o paciente pode vir a ter quando está usando ali, isso não somente com anti-inflamatórios, mas quando está usando ali 2 ou mais medicamentos ao mesmo tempo, beleza? Vamos lá, deixa eu voltar lá para a nossa telazinha. Então, beleza. Então, o que a gente está trazendo aqui é essa imagem com toda essa cascata aí de produção de prostaglandinas. Então, essas prostaglandinas, pessoal, são substâncias que, como a gente viu, são produzidas a partir do ácido araquidônico, certo? E essas prostaglandinas, elas têm o efeito de quimiotaxia. O que é a quimiotaxia, como a gente viu até a aula passada? É aquela situação em que ela vai atrair outras substâncias, outras células envolvidas no processo inflamatório. Então, as prostaglandinas têm esse poder de quimiotaxia, ou seja, de atrair outros elementos do meu processo inflamatório. Além de aumentar também a permeabilidade também para outros mediadores. Acaba atraindo mais substância, acaba facilitando que outras substâncias envolvidas com a inflamação cheguem no local
da agressão e potencializa aquele processo inflamatório. Eu tenho os leucotrienos, que vão gerar intensa vasoconstricção e aumenta a permeabilidade vascular, só que a gente viu o seguinte, ó, as prostaglandinas, elas vão aumentar a vasoconstricção. Então, como a gente viu lá no processo inflamatório, quem se lembra aí, vai ver que no processo inflamatório, como a gente viu lá, a irrigação próxima ali ao local da agressão acaba aumentando essa irrigação. Os vasos vão ter, de uma forma geral, uma vasodilatação no primeiro momento, como a gente falou há pouco, inclusive para facilitar a exsudação, para facilitar a saída de líquido e de células dos vasos para os tecidos, até chegar ao local que está ocorrendo a agressão. Não, esse não pode não, esse aqui é bom. Pronto, então isso aí, essas substâncias, esse processo de vasodilatação está diretamente envolvido com o processo inflamatório, porque vai auxiliar na inflamação, como a gente está falando aqui, por mais que seja uma agressão, mas também uma defesa do nosso organismo. Só que eu tenho algumas substâncias, como os leucotrienos, que já vão depois, já numa etapa posterior do processo inflamatório, já provocam uma vasoconstricção, mas também não vão ter uma diminuição sobre a permeabilidade. Pelo contrário, vão aumentar a permeabilidade vascular. Eu tenho leucotrienos aí B4, que é um tipo de leucotrieno, que vão aumentar a agregação e a adesão dos leucócitos na membrana vascular, no endotélio vascular, certo? Justamente para acontecer aquele processo de exsudação que a gente viu, ou seja, os leucotrienos facilitam a saída dos leucócitos, facilitando a aderência dos leucócitos aos vasos, para a partir dali eles atravessarem entre as células e saírem, repito, dos meus vasos sanguíneos para os meus tecidos. E essa prostaglandina que eu estou falando tanto aqui, pessoal, está envolvida com o meu processo de febre e com o meu processo de dor. Ou seja, repito, se o cara está com febre, ele vai ter prostaglandina aumentada no seu organismo. A gente vai já entender como é que o cara tem febre devido à prostaglandina. Se esse cara aumenta a quantidade de prostaglandina, ele também vai ter dor. A gente vai já entender por que isso acontece. E, lógico, a inflamação, como a gente está vendo aqui, como a gente já viu também nas últimas aulas, se ele tem inflamação, ele também tem um aumento das prostaglandinas no seu organismo. Então, essa prostaglandina, agora presta atenção aqui no pequeno detalhe, meu povo. Ó. Deixa eu voltar aqui para mim. Presta atenção aqui no pequeno detalhe. Eu estou batendo muito aqui, a gente bateu nas últimas aulas, que essa prostaglandina vai estar envolvida justamente, deixa eu baixar aqui um pouquinho para ficar aqui um pouquinho mais, eu estou aqui sentado aqui faz hora, certo? A gente começa essa aula, já estava em outra videoconferência já, eu já estou aqui com a bundinha bem quadradinha já, certo? Então, o que acontece? A gente está falando aqui nesse processo inflamatório, estou falando das prostaglandinas, estou frisando aqui que a prostaglandina está envolvida no processo de dor, no processo de febre, no processo de inflamação, enfim. Aí você vai pensar, então a prostaglandina é uma coisa do mal, vamos dizer assim. Não, pessoal. A prostaglandina é uma substância que, inclusive, nosso corpo produz, a gente agora tem prostaglandina aqui no nosso corpo, e que essa prostaglandina tem uma série de funções essenciais no nosso organismo, certo? Essa prostaglandina, para vocês terem uma ideia, está envolvida no processo de parto. A mulher, quando vai parir, ela tem um aumento da quantidade de prostaglandina. Essa prostaglandina, pessoal, está envolvida diretamente com a proteção da minha mucosa gástrica. A gente já viu aqui em outras aulas que o meu estômago é riquíssimo num ácido chamado ácido clorídrico, que é um ácido muito forte, como a gente já viu,
essencial, eu até já adiantei, já comentei um pouco isso com vocês, um ácido essencial para a digestão, quando eu me alimento, certo? E que esse ácido, por que ele não agride justamente o meu estômago, que é onde ele está sendo produzido, é onde ele está atuando, já que eu estou falando que ele é um ácido tão forte, por que ele não agride o meu estômago? Por que ele não agride a mucosa do meu estômago? Justamente também por causa dessas prostaglandinas. Então, eu tenho prostaglandina no meu organismo, especificamente agora falando do meu estômago, que está protegendo a mucosa do meu estômago. Então, por isso que a gente não tem uma agressão no nosso estômago, mesmo tendo essa grande quantidade de ácido clorídrico. Por que eu não tenho essa agressão? Porque eu tenho lá as prostaglandinas que vão proteger a mucosa do meu estômago contra a ação do ácido clorídrico. E essa prostaglandina no meu estômago, além de proteger a minha mucosa gástrica da ação do suco gástrico, da ação do ácido clorídrico, essa prostaglandina também, ela faz uma certa regulação da secreção do ácido clorídrico. Então, a gente vai ver, acho que é conhecido de muitos de vocês, que anti-inflamatório, quem faz uso crônico de anti-inflamatório, lesiona a mucosa gástrica. Por que eu vou ter a lesão na mucosa gástrica? Quem usa anti-inflamatório. Inclusive, esses medicamentos que a gente vai falar aqui, que a gente está começando agora e vai falar, justamente por esse mecanismo que eu estou falando. Que a gente vai ver que os anti-inflamatórios vão agir inibindo a produção de prostaglandina. Então, na hora que um anti-inflamatório inibiu a produção de prostaglandina, envolvida lá no processo inflamatório, só que ele não vai agir só no processo inflamatório. Onde eu tiver prostaglandina no meu corpo, esse medicamento vai ter ação. Então, ele acaba tendo ação também no meu estômago, impedindo que meu estômago produza prostaglandina que iria proteger a mucosa do meu estômago. Então, eu vou ter uma diminuição da produção de prostaglandina. Consequentemente, eu diminuo a produção da proteção do meu estômago. Então, meu estômago fica mais exposto à ação do ácido clorídrico. E é aquela velha história, como a gente diz lá no meu Ceará. Além da queda, o coice. Porque além de eu diminuir a proteção da mucosa gástrica, a ação do ácido clorídrico, eu ainda vou, como eu falei, a prostaglandina também regula a produção de ácido clorídrico. Então, na hora que eu inibir a produção dessa prostaglandina, diminuir a proteção da mucosa, e além do mais, eu ainda aumentei a secreção do ácido clorídrico. Então, esse, pessoal, é o mecanismo que vai levar ao uso de qualquer anti-inflamatório agredir a mucosa do estômago de qualquer paciente e de qualquer anti-inflamatório. Então, todos os anti-inflamatórios que a gente vai falar aqui, lógico que eu não vou trazer para vocês todos os anti-inflamatórios, vai falar de todos especificamente. A gente vai trouxe até alguns dos mais comuns, mas subentende que o mecanismo de ação é muito semelhante, farmacocinética é muito semelhante, e a gente vai ver aqui as características desse grupo farmacológico. Então, o que acontece? Essa história de que ácido clorídrico, de que o uso de DINES, que o uso de anti-inflamatório lesiona a sua mucosa gástrica, isso é verdade. Isso não é mito. Isso é verdade e acontece justamente por esse mecanismo que eu estou explicando aqui. Diminuir a proteção da minha mucosa gástrica e aumentei a secreção do ácido clorídrico. Mas, como eu também já comentei em sala de aula, não quer dizer que eu usei lá anti-inflamatório, sei lá, 3, 4, 5 dias, que necessariamente eu vou ter uma agressão muito expressiva no meu estômago. Não necessariamente. Se a gente fizer um tratamento com anti-inflamatório, tomar lá alguns anti-inflamatórios durante 5 dias, por exemplo, e logo em seguida a gente fizer uma endoscopia no estômago de qualquer um de nós aqui, vai ser encontrado pequenas lesões, justamente por esse mecanismo. Porque eu tive a diminuição da proteção e eu tive o aumento da secreção do ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico vai agredir a mucosa do meu estômago, o que não acontece numa situação normal agora, que a gente não está fazendo uso de anti-inflamatórios.
Mas, lógico, que, como eu já falei em sala, uma pessoa saudável como a gente, na hora que eu suspender o medicamento, o meu organismo consegue recuperar aquela área que foi lesionada, aquela área do meu estômago que foi lesionada por essa ação tão acentuada, tão potencializada do ácido clorídrico, quando eu fiz uso do anti-inflamatório. Tranquilo? Então, está explicado esse mecanismo em que eu tenho lá uma agressão no meu estômago quando eu uso ácido clorídrico. Desculpe, quando eu uso anti-inflamatórios. Então, essas prostaglandinas que a gente está falando aqui, ó, algumas funções dela, que são, como eu repito, são substâncias que a gente tem normalmente no nosso organismo, são importantes, inclusive, para a nossa homeostasia. Então, ó, essa prostaglandina está envolvida no processo de dor, hiperalgesia, por isso que eu cito dor, porque eu aumentei a produção de prostaglandina quando eu tiver alguma agressão no meu organismo. Aqui, ó, esse mecanismo que a gente acabou de explicar, que vai levar à agressão da mucosa gástrica quando eu uso qualquer, repito, qualquer anti-inflamatório, porque a prostaglandina protege a mucosa do meu estômago e também ela regula a secreção do ácido clorídrico no meu estômago. Então, o cara que usa qualquer DAI, qualquer anti-inflamatório não esteroidal, ele vai ter o seu estômago lesionado, com certeza, por esses dois mecanismos aqui. Diminui a proteção e aumentei a secreção, certo? Essa prostaglandina também aumenta o fluxo sanguíneo dos rins, ou seja, está diretamente envolvido lá com a purificação no meu sangue, nos meus rins. Ela regula essa atividade quimiotáxica, como a gente viu, atraindo outras substâncias. Quando eu tenho uma agressão no meu organismo, provoca uma vasodilatação. Como eu falei, essa prostaglandina vai estar envolvida com o parto. Na hora que uma mulher está parindo, pessoal, ela aumenta a quantidade de prostaglandina no seu organismo. Certo? Seu corpo produz mais prostaglandinas, porque para facilitar, para aumentar a contração uterina, todo aquele processo envolvido no processo de parto. Eu acho que vocês já ouviram falar, acredito que se não todos, pelo menos a grande maioria de vocês, já ouviu falar de um medicamento chamado misoprostol. O misoprostol, para quem não sabe, pessoal, o nome comercial dele mais conhecido, que agora acredito que muita gente ouviu falar, é o Cytotec. Cytotec é um medicamento que é utilizado de forma ilícita, ele é mais conhecido pelo seu uso ilícito, como abortivo. E esse Cytotec, que o princípio ativo, o Cytotec é o nome comercial, que o princípio ativo dele é o misoprostol. Por mais que a gente conheça esse medicamento como uso irregular, como uso ilícito, caso que algumas mulheres, alguns casais usam como abortivo, só que esse misoprostol, certo? Essa substância, ela é legalizada no Brasil. Ela tem registro na Anvisa. Inclusive, o Ministério da Saúde compra misoprostol e envia para as maternidades do Brasil. Então, toda maternidade do Brasil recebe, maternidades que têm acima de 200 partos por ano, recebe misoprostol lá do DAF, lá do Ministério da Saúde. E por que esse medicamento, Wendel, que é conhecido por esse uso ilícito, que é conhecido como abortivo, já que você está dizendo aí, para que o Ministério da Saúde compra e distribui para algumas maternidade do Brasil todo? Porque, como eu estou falando, o princípio ativo do Cytotec é o misoprostol. E o misoprostol, pessoal, nada mais é do que uma prostaglandina. Então, o misoprostol é uma prostaglandina produzida sinteticamente pela indústria farmacêutica, que quando é que ela é utilizada? Quando é que a maternidade que recebeu utiliza o misoprostol?
nessa situação que eu estou falando aqui, na hora do parto. Então, o misoprostol é um medicamento utilizado para partos. Então, algumas maternidades, quando tem algumas pacientes, algumas mulheres que estão com dificuldade na hora do parto, então é utilizado o misoprostol nessa mulher, que é uma prostaglandina, que, como eu falei, a prostaglandina, na hora do parto, ela aumenta a contração, aumenta a expulsão do feto. Então, uma mulher, considerando uma mulher que está parindo lá, que está tendo parto sem nenhum problema, sem nenhuma complicação, o nível de prostaglandina dessa mulher vai estar elevado e ela vai ter lá a contração uterina para expulsar a criança, para realmente parir a criança. No caso do misoprostol, quando é que ele é utilizado? É utilizado naqueles casos em que eu não tenho uma mulher com trabalho de parto normal, com trabalho de parto, que ela não tem as contrações que deveria ter, não tem todos aqueles sinais e sintomas que deveria ter na hora do parto. Então, se administra prostaglandina nessa mulher, ou seja, está se dando prostaglandina para ela, especificamente o misoprostol, para aumentar a quantidade e, consequentemente, aumentar todos aqueles processos que tem na hora lá que a mulher está parindo. Então, como eu estou mostrando aqui, a gente está focando aqui nessa aula, até porque é o tema da aula, que são os anti-inflamatórios, então a gente está focando e vai focar principalmente nos efeitos, vamos dizer assim, maléficos que a prostaglandina tem no meu corpo, que é a dor, a febre e a inflamação. Mas vocês ficam subentendidos, vocês ficam cientes que essa prostaglandina não está envolvida somente com o processo de febre, dor e inflamação. Pelo contrário, ela tem muito mais efeito benéfico no meu corpo do que efeitos maléficos. Então, a gente, repito, nós aqui agora temos prostaglandina no nosso corpo atuando, protegendo a mucosa do nosso estômago, regulando o fluxo dos nossos rins, agindo aí de uma série de formas no nosso organismo, justamente para deixar o nosso corpo em perfeito funcionamento. Beleza? Acredito que deu para entender, é isso? Vamos para frente. Então, aqui, ó, são algumas funções normais da prostaglandina, como a gente está falando aqui, certo? Aí vem agora a peça-chave do mecanismo de ação das prostaglandinas quando eu faço uso, pessoal. Deixa eu tomar aqui uns carocinhos de água. Então, o que acontece? As prostaglandinas, pessoal, são produzidas, como a gente já falou um pouquinho aqui, a gente vai ver agora em mais detalhes, essas prostaglandinas são produzidas por enzimas que são chamadas ciclooxigenases, ou, como diz o outro, que atendem pela alcunha, são vulgarmente conhecidas como COX. Onde eu tenho no meu organismo, pessoal, algumas ciclooxigenases, algumas COX, onde eu tenho a COX-1, a COX-2, algumas literaturas falam, inclusive, da COX-3. Essas ciclooxigenases vão produzir as prostaglandinas, lógico, algumas dependendo de um determinado estímulo, algumas já produzindo, normalmente, a prostaglandina no meu corpo. Quando eu falo de DINES, quando eu falo dos anti-inflamatórios não esteroidais, eu tenho aí duas ciclooxigenases que são mais importantes. Eu vou ter a COX-1 e eu vou ter a COX-2. A COX-1, pessoal, é conhecida como constitutiva e a COX-2 é indutiva. A COX-1, pessoal, ela é constitutiva. Por que ela é conhecida como constitutiva? Porque essa COX-1, pessoal, é aquela ciclooxigenase que vai produzir as prostaglandinas comuns necessárias para o bom funcionamento do meu organismo. Então, a COX-1, a ciclooxigenase constitutiva, é quem vai produzir principalmente as prostaglandinas envolvidas com a proteção do meu estômago,
com a citoproteção gástrica. Essa ciclooxigenase também estão envolvidas com o processo de agregação plaquetária. A gente vai já entender por isso que o AS, que é o ácido acetil salicílico, que é outra DAI, por isso que ele é muito utilizado como antiagregante plaquetário. A gente vai já entender por que isso acontece. Porque justamente a ciclooxigenase 1 vai produzir substâncias que vão estar envolvidas nesse processo de agregação plaquetária. Elas vão regular o fluxo renal, como a gente viu. E aqui, ó, aquilo que eu falei há pouco, a COX-1 principalmente, está envolvida principalmente, é a principal ciclooxigenase envolvida nesse processo de parto, nesse processo que a gente explicou há pouco, certo? Inclusive, a gente tem aí prostaglandinas sintéticas que são utilizadas na terapêutica na hora que a mulher está com dificuldade na hora do parto. E eu tenho também, além dessa COX-1, além dessa ciclooxigenase constitutiva, pessoal, eu vou ter a ciclooxigenase 2, que aqui, ó, é uma ciclooxigenase conhecida como induzida. Por que a ciclooxigenase 2 é conhecida como ciclooxigenase induzida? Porque a ciclooxigenase 2 ela vai ser induzida justamente no processo inflamatório. Eu não estou falando aqui que a ciclooxigenase 1 eu tenho normalmente no meu organismo, que ela protege a minha mucosa gástrica, que ela está envolvida no processo de agregação plaquetária, ou seja, de coagulação do meu sangue, ela está envolvida no processo de parto, ou seja, ela está envolvida em uma série de atividades no meu organismo e atividades que não tem nada a ver com o processo inflamatório. Já a COX-2 não, pessoal. A COX-2, ó, são ciclooxigenases que vão surgir, que vão ser produzidas, que vão ser induzidas justamente no meu processo inflamatório. A gente vai ver, acredito que hoje não deu tempo para a gente ver, mas a gente vê na próxima aula, que essa ciclooxigenase 2, essa ciclooxigenase 1, a inibição da 1 ou da 2, isso aí é justamente o que vai diferenciar as classes que a gente vai ver dos anti-inflamatórios. Então, a gente vai ver que os anti-inflamatórios não esteroidais, as DAINES, são divididas em classes basicamente em cima da ciclooxigenase que o anti-inflamatório vai inibir na hora da sua ação, na hora do seu efeito. Então, a gente vai ver que um determinado anti-inflamatório, ele pertence à classe dos inibidores da ciclooxigenase 1, dos inibidores não seletivos, ou seja, ele inibe ciclooxigenase 1, inibe ciclooxigenase 2, que ele é seletivo para COX-2. Então, justamente esse efeito da ciclooxigenase, a ação do anti-inflamatório em cima dessa ciclooxigenase 1 ou 2, ou 1 e 2, é o que vai diferenciar a classe do anti-inflamatório que vai agir em cima da ciclooxigenase, certo? Então, só adiantando para vocês, a gente vai ver o seguinte, ó, os anti-inflamatórios seletivos para COX-2, ou seja, a gente vai ver que são os anti-inflamatórios mais, vamos dizer assim, mais novos, que também não são tão novos assim. Mas a gente vai ver que esses anti-inflamatórios que agem, que conseguem bloquear a COX-2 mais seletivamente, vão ser os anti-inflamatórios que têm menos efeitos colaterais na mucosa do meu estômago. Porque como a gente está vendo aqui, ó, a ciclooxigenase, a COX, que está diretamente envolvida na proteção do meu estômago, é a COX-1. Então, se eu tenho um anti-inflamatório, se a indústria farmacêutica consegue desenvolver um anti-inflamatório que vai agir principalmente na COX-2, ela acaba diminuindo esse efeito, porque ela não inibe a COX-1, então não inibe a proteção gástrica. Só que eu já adianto para vocês, ó,
com todo o conhecimento que se tem hoje, com toda a tecnologia que se tem hoje, mas ainda hoje a indústria farmacêutica não conseguiu produzir nenhum anti-inflamatório que não agrida a mucosa gástrica, certo? A gente vai ver que eu tenho os anti-inflamatórios mais seletivos para a COX-2, que acabam agindo principalmente em cima da ciclooxigenase 2. Então, quer dizer que ele não vai agredir a mucosa do estômago? Vai. Ele vai agredir também, certo? Só que, lógico, como eu estou falando aqui, de uma forma bem menor, de uma forma bem mais leve, mas não deixa, repito, não existe anti-inflamatório que não agrida a mucosa gástrica. Então, qualquer anti-inflamatório não deixa, só para mim concluir o raciocínio, você fala já. Então, qualquer anti-inflamatório vai agredir, certo? Eu tenho hoje, com a terapêutica aí disponível, eu tenho hoje anti-inflamatórios que agridem menos. Algumas literaturas, inclusive, falam que os anti-inflamatórios seletivos para a COX-2 agridem em torno de 50% menos a mucosa do meu estômago. Mas, repito, não deixe de agredir, certo? Diga lá, quem tiver uma pergunta, diz só o nome, só para mim saber quem é, pode ficar à vontade. É o Antônio. É o Antônio. Diga aí, senhor Antônio. Antônio de Jesus, diga lá o que você Comprimido manda. revestido. Sim. O comprimido revestido, ele não protege o estômago? Ou diminui esse efeito colateral no estômago? Vamos lá. Quando eu falo de revestimento de comprimido, que aí algumas literaturas chamam de medicamento de comprimido revestido, já não chamam nem de comprimido, chamam de drágia. O que acontece? Eu tenho um revestimento no comprimido, a indústria farmacêutica pode revestir o comprimido com uma série de finalidades. Tem medicamentos que são revestidos para liberar o medicamento mais lentamente. Então, o revestimento dele não vai influenciar em nada nessa questão da secreção gástrica. Vai apenas, Ok. vai apenas influenciar na liberação do medicamento, fazendo com que o medicamento seja liberado mais lentamente. Isso é importante, isso é útil por quê? Porque você acaba facilitando a posologia do medicamento. Então, em vez de o cara tomar um medicamento normal, normal que eu falo sem ser revestido, 2 vezes ao dia, em quantidades menores, ele pode tomar uma quantidade, uma concentração maior, que é revestido, que esse revestimento controla, regula a liberação, que aí ele tomou de uma única vez, num único comprimido, numa única drágia, no caso, uma quantidade maior do princípio ativo, uma quantidade maior do fármaco, mas esse fármaco, devido a esse revestimento, esse fármaco foi sendo liberado mais lentamente. Então, um comprimido que o cara tomaria, por exemplo, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, ele pode tomar aí uma vez só ao dia, entendeu? Então, tem um revestimento com essa finalidade. É um dos motivos para me revestir o comprimido. Outros motivos, tem medicamento que é revestido, tem comprimido que é revestido, justamente para proteger dessa acidez gástrica. A indústria farmacêutica produziu lá um determinado princípio ativo, produziu um determinado medicamento, só que ela observou que quando o paciente faz uso, quando esse medicamento bate no estômago dele, o suco gástrico vai lá e degrada uma boa quantidade desse medicamento, e esse medicamento só vai ser absorvido no intestino do paciente. Então, a indústria vai, reveste aquele comprimido, bota uma película, uma proteção, que essa película vai justamente passar pelo estômago do paciente, vai passar pelo suco gástrico, mas não vai ter ação, não vai sofrer, não vai deixar com que o medicamento sofra a ação desse suco gástrico. E esse medicamento só vai ser liberado lá no intestino do paciente. Então, esses são alguns motivos para me revestir comprimidos. Mas revestir anti-inflamatório para diminuir esse efeito de agressão ao estômago, sinceramente, Antônio, eu desconheço. É como eu estou falando. Hoje a gente vai ver daqui a pouquinho que eu tenho anti-inflamatórios aí que diminuem essa agressão, porque eles vão ser mais direcionados para a ciclooxigenase, para a COX-2. Então, acabo diminuindo bem menos a ação da ciclooxigenase 1, então eu não agrido tanto o meu estômago
porque eu não vou diminuir tanto a proteção da mucosa e nem vou aumentar tanto a produção de ácido clorídrico, mas, repito, todo e qualquer anti-inflamatório vai agredir, certo? Esses que são mais seletivos para a COX-2 diminuem essa agressão, mas ainda hoje, como eu falei há pouco, a indústria farmacêutica não conseguiu produzir nenhum anti-inflamatório, não existe ainda hoje no mercado mundial um anti-inflamatório que não iria agredir a mucosa gástrica, certo? Deu para entender, Antônio? Certo, entendido, professor. Obrigado. Nada. Então, vamos para frente. Então, pessoal, a gente tem os anti-inflamatórios, os esteroidais, que vai ser o nosso próximo assunto, certo? E eu tenho o foco de hoje, o foco dessa aula, que eu acredito que não deu tempo de terminar hoje, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, certo? Então, quando eu falo de anti-inflamatório, eu tenho basicamente essas duas classes de anti-inflamatórios. Eu tenho os anti-inflamatórios esteroidais e tenho os anti-inflamatórios não esteroidais. Como eu falei há pouco, qual a diferença entre eles? A gente vai ver, ó, que está aqui nessa cascatazinha aqui. Os anti-inflamatórios esteroidais já começam a agir aqui, ó. Então, vão agir em cima, principalmente, dessa enzima aqui da fosfolipase, atuando em cima dela, impedindo a produção de algumas outras substâncias que a gente vai ver nas próximas aulas. Ao passo que as DINES, as drogas anti-inflamatórias não esteroidais, vão agir justamente a partir daqui, nessa etapa aqui, nessa fase aqui da metabolização do meu ácido araquidônico. Então, só aqui uma pequena informaçãozinha aqui sobre os anti-inflamatórios esteroidais, certo? Repito, é o nosso próximo assunto, é um assunto que, inclusive, não está no AVA, eu não tinha colocado ainda. Eu estou concluindo a apresentação, acredito que esse final de semana eu conclua, e eu mando para vocês e coloco no AVA também, informo aí para a turma que essa apresentação vai estar lá disponível. Então, esses anti-inflamatórios esteroidais, a gente vai ver que eles são derivados de um hormônio dos rins, lá da suprarrenal, certo? Do córtex adrenal, e eu tenho como exemplos de anti-inflamatórios esteroidais budesonida, deflazacort, hidrocortisona, dexametasona, metilprednisona, prednisona, prednisolona. São alguns anti-inflamatórios esteroidais. Aí vamos aqui a uma pequena observação. Quem já trabalha em farmácia, quem já trabalha com medicamentos, quando viu essa relação de medicamentos aqui, quando vê que eu estou falando aqui sobre os anti-inflamatórios esteroidais, tá vendo assim, pensando assim, Wendel, mas esses medicamentos não são antialérgicos, não? Muitos de vocês já devem ter visto, já devem ter usado, já devem, inclusive, ter orientado alguns amigos de vocês, alguns parentes, alguns pacientes, que o cara chega lá se queixando de uma alergia, de um processo alérgico, e vocês vão e indicam, por exemplo, dexametasona, prednisona, prednisolona. Esses medicamentos, pessoal, a gente vai ver que eles têm o uso tem uma grande indicação como antialérgico, certo? Isso não está errado, vocês não se preocupem com o que vocês estão fazendo com relação a isso, que isso não está errado, só que isso são anti-inflamatórios, certo? Eles são classificados como, a classificação farmacológica deles são como anti-inflamatórios, só que são anti-inflamatórios esteroidais. Só um instantinho. Mas, repito, eles não estão prescritos de forma errada se você encontra esses medicamentos ou para um processo inflamatório ou para um processo alérgico. Por exemplo, acredito que alguns de vocês aí já tiveram algum problema de garganta, por exemplo, alguma inflamação na garganta, e foi prescrito, por exemplo, prednisona, certo? Prednisona para uma inflamação de garganta. Como também acredito que alguns de vocês já tiveram algum processo alérgico, ou a um produto químico, ou a um alimento, enfim. E também foi prescrito prednisona, dexametasona, por exemplo,
Tá errado? Não tá. Porque esses aqui são medicamentos anti-inflamatórios, que no caso são anti-inflamatórios esteroidais, mas que também são utilizados muito, muito como antialérgicos. Beleza? Então a gente vai entender melhor isso aí nas próximas aulas. Diga aí, quem é que tinha uma pergunta? Pode ficar à vontade. Só se identifica, por favor. É a Tatiane. Deixa eu te perguntar, e o que são os corticoides? Então, é justamente, a gente vai ver também que esses anti-inflamatórios esteroidais que eu estou falando aqui são os corticoides. É o nome, vamos dizer assim, outro nome que recebem, inclusive são mais conhecidos como corticoides ou glicocorticoides, quer dizer, a mesma classe de medicamentos, certo? Corticoides, glicocorticoides, anti-inflamatórios esteroidais, todos são os mesmos medicamentos. São esses medicamentos que o pessoal comenta muito, que deixa a pessoa demasiada, que a gente vai ver que tem uma série de efeitos colaterais, mas que são muito bons, que têm um efeito bem significativo, que trazem muita melhoria para o paciente, por mais que tenha todos esses efeitos colaterais, mas que trazem muito, benefício para os pacientes que fazem uso, principalmente no tratamento de inflamação, em processos inflamatórios, como também em processos em reações de alergia. Tranquilo? Então, a gente vai ver melhor isso aí, Tatiana, na nossa próxima apresentação. Então, algumas indicações desses anti-inflamatórios esteroidais ou desses corticoides, como você queira, Tatiana, são utilizados muito em processo alérgico, choque anafilático, em edema de glote, que não deixa de ser um processo envolvido com reação alérgica, broncoespasmo, algumas situações, alguns problemas de falta de ar por broncoespasmo, rinite alérgica, dermatose alérgica, ou seja, a indicação principal, mas repito, não é exclusiva, mas a indicação principal desses anti-inflamatórios e esteroidais são justamente processos alérgicos. Beleza? Mas também não está errado se você encontrar aí, se for no médico e chegou lá se queixando, por exemplo, de uma dor de garganta e o cara passar para você um prednisolone. Isso não está errado de forma nenhuma, certo? Não quer dizer que ele vai ter que passar um anti, que é mais comum, o pessoal usa logo ibuprofeno, usa logo dipirona quando está com alguma dor de garganta, algum processo ali inflamatório, certo? O problema desses corticoides, pessoal, é que o uso prolongado, justamente, ó, aquilo que eu falei há pouco, tem uma série de efeitos colaterais aí, esse uso prolongado deles, que é conhecido de muita gente, que não é exagero e que eles podem causar aí glaucoma, eles podem afetar, dificultar a cicatrização de feridas, eles também agridem a mucosa gástrica, interferindo nessa questão da proteção da mucosa, podem causar osteoporose, podem estar envolvidos com processo de hipertensão, de diabetes, deixam o paciente mais suscetível a infecções. Por que deixa o paciente mais suscetível à infecção? Por que afeta cicatrização? Porque aqui, pessoal, ó, como a gente viu lá na inflamação, aqui está envolvido o meu sistema imunológico, meu sistema de defesa. Aqui está envolvido o meu sistema imunológico, meu sistema de defesa. Então, na hora que esses corticoides, a gente vai entender melhor nas próximas aulas, na hora que eles agem inibindo o meu sistema de defesa, me deixando imunossuprimido, eles acabam afetando não só as defesas do meu organismo, não só me deixando mais suscetível a uma infecção, certo? Como também afetam, dificultam uma cicatrização que eu tenha quando eu tiver um corte ali, que eu teria uma cicatrização normal. Se eu estou fazendo uso de corticoides, eu posso trazer aí, ter uma cicatrização bem mais lenta quando eu fiz uso crônico disso. Por isso que, como o pessoal fala, isso também, repito, não é mito. Isso é verdade. Essa história que o uso de corticoide traz uma série de
Efeitos colaterais para o paciente acontecem? Sim, ó. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui acontece quem faz uso crônico, certo? Mas uma coisa que eu sempre bato nas minhas aulas. Não estou dizendo aqui que você vai usar, por exemplo, dexametasona, uma semana, 10 dias, sei lá. Não estou dizendo que você vai usar deflazacoste, uma semana, 10 dias. Não estou dizendo aqui que você vai usar prednisona, 5 dias, que você vai ter esses problemas aqui. Não. Isso aqui acontece principalmente com o uso crônico. Aquele paciente que faz uso irracional de medicamento, aquele paciente que botou na cabeça dele que tem que usar constantemente medicamento, corticoide, e faz uso, então ele vai ter muito mais potencializada a chance de desenvolver essas doenças aqui do que aquele paciente que não faz uso. Inclusive, Professor, diga lá. Anísio, boa noite. Diga aí, doutor Anísio, boa noite. Só uma dúvida, no caso da minha filha, por exemplo, ela tem uma alergia que às vezes ela começa a tossir muito, né? E aí o melhor medicamento que corta essa tosse dela, essa alergia, é a base de corticoide. E às vezes ela faz o uso dele, né, 3 vezes, 4 vezes por ano, né? A quantidade pode levar a um tipo de doença dessa ou não chega a ser um nível alto de uso? Anísio, eu sugiro o seguinte, cara. Quanto menos ela utilizar, melhor, mais seguro para ela. Você está falando que ela tem um processo alérgico 3, 4 vezes por ano. A gente sabe que... Isso é um processo de tosse, né? Que vem em média umas 3, 4 vezes por ano, ela acaba tomando, né? Ela toma aquele COD-D, que é a base de corticoide. Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente que sofre muito impacto quando você fala de variação climática, em épocas frias, que a gente vai já entrar aqui em Brasília, em épocas quando você tem floração, você acaba aumentando a quantidade de pólen no meio, então acaba também trazendo essa reação para algumas pessoas. Então, é coisa que, às vezes, o cara não tem controle sobre isso. A pessoa não consegue controlar, como acredito que seja o caso da sua filha aí. E a pessoa vai ter uma série de reações alérgicas. Algumas pessoas espirram, algumas pessoas têm tosse, algumas pessoas ficam lacrimejando. Tem uma série de reações alérgicas com essa variação de clima. E aí, muitas vezes, o cara tem que passar por um antialérgico. Como no caso da sua filha aí, a pessoa não vai aguentar, não tem condição de ficar tossindo, também não vai tomar o medicamento, evitar usar o corticoide, porque se não tomar, vai continuar com a tosse, porque é uma alergia ao clima, ao ambiente, na época do ano, e não tem muito o que fazer. Aí tem que partir para o corticoide. Mas, repito, o que eu sugiro utiliza a menor quantidade possível, o menor intervalo possível, e o detalhe, o principal, isso que eu estou falando, se a alergia, se essas reações são desencadeadas por variações climáticas, a gente não tem muito o que fazer, concordo. Mas se, por exemplo, eu sei que eu não posso chegar perto de cachorro, de pelo de cachorro que eu espirro. Então, o ideal é que eu evite aquele produto, aquela substância, aquele alimento que me dá alergia, justamente para mim não ter essas reações, para mim não ter necessidade de utilizar esses medicamentos. Aí você me pergunta, eu ainda devo usar 3, 4 vezes ao ano, é perigoso? Cara, eu não vou lhe afirmar que é 100% perigoso. Mas assim, como ela é novinha, ela já está usando desde nova, está usando com uma frequência relativamente alta, 4 vezes ao ano, por exemplo. Não vou dizer que é garantido ela ter um problema futuro, mas a chance dela está aumentando quando ela está fazendo uso desses medicamentos. Então, repito, o ideal é que ela utilize na menor quantidade possível. Uma dosagem fraca, no intervalo menor, um menos de utilização disso, porque dessa maneira você acaba facilitando que ela tenha menos chance, você acaba contribuindo para que ela tenha menos chance de desenvolver alguns desses problemas aqui. Certo? Porque, repito, quanto antes a pessoa começar a tomar, quanto mais tempo a pessoa tomar, maiores são as chances da pessoa desencadear todas essas reações que a gente está falando aqui. Certo? Inclusive aquela questão que o pessoal diz, não, corticoide engorda. Engorda por quê? Porque ele vai justamente impactar
ele vai provocar uma retenção de líquidos, você acaba diminuindo a eliminação de líquidos e vai ficar demasiado. Não é que você vai engordar por gordura, você vai ficar inchado, você vai ficar demasiado porque você vai ficar retendo líquido, porque é um efeito colateral também do uso de corticoides. Agora, não é justo uma pessoa com 30, 40 anos, gordinha, e dizer que não, eu sou gordo porque eu tomei corticoide com 3, 4 anos, né? Que aí, como eu já vi gente gente cara de pau com essa justificativa, certo? Então, isso aí também não vai existir. Mas quando você faz uso, falando sério agora, quando você realmente faz uso crônico, ou seja, mesmo uso pontual de corticoide, você pode ficar demasiado, mas lógico. Fiz uso ali porque foi me prescrito, eu tinha necessidade de utilizar, eu estava com uma inflamação, eu estava com uma alergia, e usei ali alguns dias. Pode ser que eu fique demasiado muito acentuado, que também vai depender como é que meu corpo se comporta, mas que na hora que eu suspender o medicamento, fiz o tratamento ali 3, 4, 5 dias, e depois o meu corpo vai e volta ao normal, restabelece sem problema nenhum. Tranquilo? Deu para entender? Beleza. Não, deu sim, tranquilo. Inclusive, assim, a quantidade já, graças a Deus, está diminuindo, né? Quando ela era mais nova, infelizmente, ela chegou a usar muito, porque realmente era só ele que diminuía a quantidade de tosse, ela não dormia, nada. Mas agora, graças a Deus, já está diminuindo, acho que vai aumentando a imunidade, né? Também mas isso, obrigado pelo esclarecimento. O corpo vai se adaptando. E é como eu te falei, cara, tenta identificar se tem alguns produtos, algumas substâncias que ela utilize, que ela se aproxime, que ela coma, que provoque isso mais. E aí, se identificar alguma coisa, suspende, tenta o mínimo de contato possível, justamente para evitar que ela tenha esses problemas, que ela tenha essas reações e, consequentemente, se você evita o contato, se você evita que ela manifeste esse processo, tudo indica que é um processo alérgico, você também acaba facilitando a diminuição da utilização do medicamento. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Nada, vamos para frente. Então, agora, o foco da nossa aula aqui, como eu falei, essa parte de anti-inflamatórios não esteroidais, anti-inflamatórios esteroidais, a gente vai ver no nosso próximo assunto, quando a gente terminar aqui, os anti-inflamatórios esteroidais, que esse aqui é o foco da nossa aula, que são as DINAs. Só que antes de eu começar a falar sobre as DINAs, deixa eu falar aqui um negocinho com vocês. Deixa eu voltar aqui para mim, certo? O seguinte é esse. Hoje vocês já tiveram alguma aula além de mim? Ou só estão começando uma aula... Só estão tendo acredito que muitos de vocês só fazem aula à noite, então a única aula que vocês estão tendo hoje é essa comigo, né? Então, acho que alguns de vocês não tiveram essa informação ainda, mas quem já teve, deixa eu reforçar aqui. Seguinte é esse. Eu acho que o Rafa tinha passado para vocês que a gente só faria A2. Isso depois, pessoal, vocês passam aí para quem não está aqui na sala, certo? Vocês informam aí, passa essa informação que eu vou dizer para vocês. Seguinte, presta atenção. A gente tinha combinado, o Rafa tinha passado para a gente que a instituição, o Grupo Croton, né, todas as faculdades do Grupo Croton, tinham determinado o seguinte, que a quarentena, como estava acontecendo no Brasil todo, em todos os estados, e todos os estados aí, no mínimo, vão ficar aí até o final de abril, né? Acho que até, não sei se eu falei para vocês, semana passada, se foi na turma de vocês, que lá no Ceará o governador determinou logo, foi 30 dias uma lapada, que o governador decretou logo foi 60 dias, enfim. Então, muitas faculdades aí no Brasil todo, o grupo, vão estar voltando só em maio e algumas até junho, como tudo indica que é a gente aqui da Anhanguera. Então, o Rafa hoje me ligou bem cedo, dizendo o seguinte, que a Croton fez uma reunião com os gestores e determinou o seguinte, não vai ter somente, no caso, prova, vai ter somente a prova no final do semestre, como já estava combinado, só que vocês vão ter que ter uma nota agora nesse bimestre, como se fosse esquece um pouquinho agora do coronavírus, vão voltar para a nossa programação que a gente começou lá no começo do semestre.
Então, agora em abril, mais ou menos aí em torno da semana que vem, mais ou menos, a gente estaria fazendo a nossa A1. Então, o Rafa disse o seguinte, a gente vai ter que ter uma nota que vai ser a nota de vocês da disciplina, do primeiro bimestre. Então, o que a gente vai fazer? A gente está fazendo aquelas 3 perguntinhas que eu estou deixando, que a gente começou no começo do semestre, fazendo em sala de aula, onde vocês faziam lá na hora e me entregavam no mesmo dia, e eu já mostrei para vocês que eu tenho uma planilha que eu vou acompanhando a nota de vocês. E desde quando começou a acontecer essa pandemia, todo esse problema do coronavírus, que a gente começou a ter essas aulas em uma sala virtual, vocês estão me enviando as 3 perguntinhas por e-mail até a sexta-feira seguinte. No caso, a gente vai já fazer outra, que vocês vão ter que me enviar até a próxima sexta-feira. Essa nota dessas 3 perguntinhas, dessa atividade, vai ser aquela nota de atividade de sala de aula. Então, reforço novamente, não deixem de ver essas 3 perguntinhas, porque eu estou lançando na planilha, quem enviou até hoje de manhã, quando eu vi meus e-mails hoje cedo, até meio-dia, inclusive, eu já também dei uma geral, já respondi quem tinha me mandado as respostas de todas as disciplinas, confirmando e colocando na planilha. Então, envia, inclusive o que a gente vai fazer hoje aqui, envia até sexta-feira, porque isso aí vai ser a nota de atividade de sala. Porque a gente está passando, inclusive, aqui em sala de aula. Não é uma sala física, mas é uma sala de aula. E além dessa atividade, que isso é uma pontuação, é uma nota, que é a nota de atividade de sala, a gente vai fazer, pessoal, preste atenção aqui, anotem na agenda de vocês. Na outra quarta-feira, no dia 22 de abril, a gente vai fazer uma atividade valendo a nota do primeiro bimestre, certo? Então, presta atenção como é que vai ser essa aula, como é que vai ser essa atividade, que vai ser diferente das 3 perguntinhas. As 3 perguntinhas eu permito que vocês me enviem até a sexta-feira da semana, até sexta-feira da semana que a gente está tendo aula, até a próxima sexta-feira. Só que essa atividade que a gente vai passar no dia 22, a gente vai fazer aqui em sala de aula. Então, eu vou abrir a sala, vou deixar aqui o questionário para vocês, vocês vão responder e vão me enviar por e-mail essa atividade. Eu vou corrigir e vou dar a nota de vocês, vou dar a pontuação de vocês dessa atividade. Então, algumas diferenças para as 3 perguntas. As 3 perguntas, como a gente está falando aqui, como vocês já sabem, vocês podem me enviar até a gente terminar a aula aqui, eu terminar a gravação da sala e tudo, e eu aceito até a sexta-feira. No caso dessa atividade que a gente vai fazer dia 22, não. Vai ser no horário da aula. Então, 6h30 eu abro a sala, passo a atividade, vou deixar vocês responderem sem problema, vocês podem pegar o material de vocês. Já adianto, amanhã a gente vai falar melhor também, mas na assistência farmacêutica também vai ser semelhante, só que na assistência farmacêutica, quem paga a assistência farmacêutica comigo, vai ser a atividade vai ser só na quinta, dia 23, mas enfim, vocês vão, na hora que abrir a sala, coloca aqui a apresentação, vocês vão lá e respondem a atividade e me enviam durante a aula. Até a gente fechar a sala, vocês podem me enviar aquela atividade. Vou estar recebendo, vou corrigir e vou lançar lá a pontuaçãozinha de vocês. Então, a diferença é que vocês vão ter que fazer isso em sala de aula. Então, Wendel, não posso assistir, estou com a conexão ruim, não tenho computador. Pelo menos no dia 22, pessoal, vocês vão ter que dar um jeito aí de participar da sala no horário, vão ter que dar um jeito de participar da aula no horário da aula. Vão ter que estar presentes na sala virtual, até porque esse horário é o horário que a gente está, teoricamente a gente tem aula normal, a gente só não está tendo agora aula presencial por essa questão do coronavírus, mas a gente está tendo aula. Então, nesse dia, vocês vão ter que se ajustar isso aí. O Wendel não tem um computador, só um instantinho. O Wendel não tem um computador para me mandar
as perguntas na hora. Não tem problema nenhum, podem responder de lápis sem problema, tira uma foto legível e me manda por e-mail sem problema nenhum. Se eu não vou exigir que vocês me mandem digitalizado, que vocês me mandem digitado, que vocês me mandem no formato de Word ou PDF, não. O que eu quero é que vocês me mandem ou em Word ou PDF, ou mesmo uma foto, responder o mesmo ali de caneta, manuscrito, e tirar uma foto. O que eu quero é que vocês me enviem no horário da aula na outra semana, no dia 22 de abril. Certo? Diga aí, seu Nilson. Professor, existe a possibilidade dessa aula do dia 22 de abril começar um pouquinho mais tarde, para que todos possam acompanhar de igual tempo? Porque muitos moram até chegar em casa, demora um pouco, né? Anísio, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que dá. Deixa eu ver aqui na minha agenda, só um pouquinho de detalhe aqui. Peraí. Acredito que umas 19 horas, acho que dá para todo mundo acompanhar por igual, né? Cara, sinceramente, por mim não vai ter problema, não. Isso é tranquilo. A gente pode até... eu posso começar, mas assim, como a sala vai estar aberta, a partir de 6h30, Anísio, quem chegar às 6h30, quem chegar às 7 horas, 7h15, não tem problema, não vai ter diferença, não. Certo? E você não tem problema, a gente pode esticar até um pouquinho mais, se tiver necessidade, para aqueles, como você está falando aí, aqueles que chegam um pouquinho mais tarde, porque estão no trabalho, ou alguma coisa dessa natureza, por mim não tem problema não. Se é fácil, a gente ajusta sem problema. O que eu quero é que vocês evitem faltar, literalmente faltar essa aula, por mais que seja de forma à distância, de forma por videoaula, mas que vocês evitem faltar nesse dia para não se prejudicar, para não deixarem de fazer essa atividade. Tranquilo? Não, beleza, tranquilo. Todo mundo entendeu, pessoal? Quem não tiver entendido pode ligar o microfone e perguntar a dúvida que tiver aí, que eu tirar a dúvida sem nenhum problema. Tá de boa. Então, tranquilo. Acredito que todo mundo deu para entender. Então, ou seja, semana que vem é aula normal, certo? A gente vai continuar falando sobre os anti-inflamatórios. A gente vai ter também, provavelmente, as 3 perguntinhas. Aí, no dia 22, daqui a 15 dias, é que a gente vai ter essa atividade que eu estou falando aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa apresentação. Vou pegar aqui a minha agenda. Estou tirando uma dúvida aqui. Pode ficar à vontade. Diga lá, seu Eduardo. O que está lá fingindo? Não é o seguinte, é porque eu consegui entrar na aula do senhor só hoje. O senhor falou que já passou umas 3 atividades, certo? Nesse caso, eu não estava conseguindo entrar. O senhor vai falar essas 3 perguntas que eu vou enviar para o senhor, ou como que eu faço as anteriores? Eduardo, é o seguinte, ó, outra informaçãozinha que foi bom você ter perguntado, que eu sempre posso explicar, principalmente o pessoal que está entrando depois. Você entendeu como é a pontuação, né? São 3 perguntas que a gente faz no final de algumas aulas, a maioria das aulas, não são todas, mas a maioria das aulas, certo? Vocês fazem as 3 perguntinhas e em sala de aula vocês me entregam e aqui vocês estão me enviando por e-mail. Beleza. Só que a questão é o seguinte, aquele pessoal que entrou depois do início das aulas, o que eu oriento sempre, Eduardo, é o seguinte, me manda um e-mail, se você pega o e-mail aí com o pessoal, no aula no meu e-mail, sem problema, você me manda um e-mail dizendo o dia que você está começando a aula e a disciplina, sempre repito, sempre que vocês entrarem em contato comigo, principalmente por e-mail, identifiquem, coloquem o nome de vocês completo e a disciplina que vocês estão se referindo. Então, você vai mandar um e-mail com o seu nome completo, a disciplina, fisiopatologia e farmacoterapia do processo inflamatório, sistema endócrino, blá, blá, blá. Coloca o nome da disciplina e diz, o Wendel pode até falar, Wendel, conforme conversei com você na aula do dia 8, enfim, explica lá que você está começando a aula hoje, você está enviando essa atividade que a gente vai já passar, certo? Você vai ter que enviar essa atividade. Estou enviando a atividade de hoje, mas também estou começando a aula hoje. Então, não fiz as atividades, explica. Não fiz as atividades anteriores porque eu não estava ainda na turma. Que aí eu vou fazer uma alteração na planilha
para que a sua planilha calcule a sua nota só a partir de hoje, no caso, isso, qualquer disciplina, quem tiver, alguém que estiver pagando disciplina comigo, outra, e começou depois, sempre eu faço dessa forma. O que eu quero é que vocês me lembrem, me mandem um e-mail me lembrando isso, porque, sinceramente, eu não tenho como ter esse controle quem começou depois. Então, se o cara não me avisa, não manda um e-mail, a planilha vai calcular da mesma forma para todo mundo. Ela tem lá uma fórmulazinha na última coluna, que ela calcula lá, dependendo da quantidade de atividades, a quantidade de atividades que a gente teve e que você fez, ela vai calcular a sua nota, a sua pontuação dessas atividades. Então, se eu não avisei, eu comecei hoje, comecei semana passada, já perdi 2, 3, 4 atividades, mas se você não me informou, eu não tenho como adivinhar, então a planilha vai calcular como se você tivesse começado desde o primeiro dia de aula. Então, ou seja, nas atividades anteriores, a planilha considera que você não fez e ela vai somar lá a sua pontuação em cima só da que você fez e considerando que você não fez as anteriores. A sua nota vai lá para baixo. Então, quando você me avisa, no seu caso aí, Eduardo, você vai me mandar um e-mail. Quando você me avisa, então, repito, eu mudo a fórmula da planilha e ela calcula a sua nota em cima das atividades a partir do dia que você começou. Que, no caso, você vai fazer a primeira atividade hoje e na semana que vem, que a gente também vai fazer mais uma, eu pretendo, se a gente der certo, na semana que vem também a gente fazer mais uma atividade. Certo? Ficou claro? Ligue o microfone, senão eu não escuto a sua confirmação. Ficou claro, Eduardo? Acho que sim, né? Então, vamos nós. Então, mais alguma dúvida, pessoal? Então, deu para todo mundo entender essa questão da pontuação das atividades. A gente vai ter uma atividade, uma nota de atividade que vai ser em cima dessas 3 perguntinhas que a gente está fazendo, e também vai ter uma nota que vai ser uma atividade que a gente vai fazer no dia 22, onde a aula vai ser só essa atividade. Beleza? Tranquilo, então vamos nós. Então, voltando aqui agora para falar realmente o que mais importa para a gente nessa aula de hoje, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, esses anti-inflamatórios não esteroidais, pessoal, formam aí um conjunto de fármacos, conjunto de princípios ativos que são empregados no tratamento Quem, gente? que é A mãe de chefe? Não, não é desse dela nunca. como é que é, menino? Como é que foi aí a história? Bora nós. Opa, não é aqui não, é aqui, rapaz. Tá melhor Então, do que pessoal, novela das 9. tá, viu? O negócio aqui tá cheio de... Cuidado com essas confusões aí, meu. Você que está sendo gravado, você que está sendo disponibilizado no YouTube, então cuidado aí. Inclusive, vocês viram lá no YouTube, eu já coloquei as aulas da semana passada, né? Eu acho que todo mundo já foi informado. Quem não tiver tido acesso, pode entrar em contato comigo, que eu mando o link sem problema nenhum, certo? Mas já tá lá as aulas da semana passada, todas as aulas. E hoje, essa aula de hoje, eu acredito que mais tarde, até sábado, eu já posto já no YouTube também essa aula aqui, para quem quiser baixar, para depois quiser estudar, inclusive, para essa atividade que a gente vai fazer na semana que vem. Então, vamos lá. Então, como a gente está falando aqui. Então, as DINES são as drogas anti-inflamatórias não esteroidais. Já falei várias vezes e vou falar mais um bocado de vezes. Eu posso chamar de DINES ou de AINES. A diferença é porque são drogas anti-inflamatórias não esteroidais ou são anti-inflamatórios não esteroidais. Então, essas DINES são medicamentos, pessoal, que são empregados, como eu falei há pouco, vão tratar dor, febre e inflamação. Então, falei de uma DINE, falei de um anti-inflamatório não esteroidal, não estou dizendo, não estou me referindo que aquele medicamento vai tratar somente febre, somente dor, ou principalmente, como eu estou falando, um anti-inflamatório, não quer dizer que ele vai tratar somente inflamação, não. Repito, todo e qualquer anti-inflamatório, ele também trata febre e também trata dor. Só que a gente vai ver o seguinte, ó, lógico, que eu tenho alguns medicamentos que têm
mais efeito analgésico, essas que são melhores para dor. Tem alguns que têm mais efeito anti-inflamatório, ou seja, vão ser mais indicados no processo de inflamação. E tem alguns que vão ter mais efeitos antipirético, ou antitérmico, ou medicamento para tratar febre. Porque isso também vai variar um pouquinho dessa característica dessas DINAs. Mas, de uma forma geral, todos combatem os 3 processos. Pra vocês terem uma ideia, alguns medicamentos, como, por exemplo, o paracetamol é um excelente medicamento, é uma DINA, a gente vai ter alguns slides, a gente vai falar especificamente desse fármaco, do paracetamol, e a gente vai ver que esse paracetamol é um excelente medicamento para dor, tanto é que eu acredito que é um dos mais usados por muitos de vocês aí, muitos de vocês, quando estão com dor de cabeça, quando estão com alguma dor, ou tem algum parente de vocês aí com dor, acredito que muitos de vocês aí utilizam paracetamol. Febre também é um dos antitérmicos mais utilizados, um dos antipiréticos mais utilizados aqui em casa mesmo, quando eu os meninos estão com febre, um dos medicamentos que a gente mais usa aqui é o velho paracetamol. Então, o paracetamol é muito bom para febre e para dor. Agora, falando do processo inflamatório, se eu estou com uma inflamação, o paracetamol já não é o medicamento de primeira escolha. O paracetamol tem um efeito muito baixo quando eu falo de efeito anti-inflamatório, certo? Então, se eu quero combater realmente uma inflamação, estou lá com a dor de garganta e vi que aquela dor de garganta não é infecção. Estou lá com uma inflamação. O cara gritou muito, o cara teve uma reação que acabou causando inflamação na garganta dele. Ele não precisa tomar um antibiótico, porque não está com infecção, e ele vai tomar um anti-inflamatório. Para combater essa inflamação, dessas DINAs que a gente está falando e que a gente vai falar, o paracetamol é o menos indicado para isso, certo? Então, o paracetamol é um excelente antitérmico, excelente analgésico, mas a ação anti-inflamatória dele não é tão significativa, certo? Quero combater a inflamação, nessa situação que eu falei, no problema de inflamação de garganta, uso um ibuprofeno, por exemplo, uso um cetoprofeno, por exemplo, uso uma nimesulida. Então, são algumas DINAs, são alguns anti-inflamatórios que vão ter ação anti-inflamatória muito melhor do que o paracetamol. Mas, repito, de uma forma geral, todos esses medicamentos que a gente está falando aqui, dipirona, AS, paracetamol, cetoprofeno, nimesulida, todos esses anti-inflamatórios, que muitos de vocês já conhecem, que muitos de vocês, principalmente quem trabalha em farmácia, já viu, todos eles podem ser utilizados para tratar febre, inflamação e dor, certo? Repito, não tenho necessidade de tomar um anti-inflamatório desse para combater uma inflamação e outro anti-inflamatório, outra DINA, outro que muita gente acha outro analgésico para tratar a dor. Todo anti-inflamatório, toda DINA vai tratar dor, febre e inflamação. Aquilo que eu expliquei aqui no comecinho da aula, mostrei lá para vocês no comecinho da aula essas características. E a gente vai entender nos mínimos detalhes por que é que isso aí acontece, certo? Então, o tratamento de pacientes com inflamação envolve 2 objetivos principais. Então, eu estou mascando chiclete, tá? O barulho está incomodando o áudio, tá, de vocês? Sim ou não? Tá, não. Não. Tô comendo. Vamos jantar também. Tá não, tá de boa. Beleza. Vocês ainda podem jantar, eu aqui não posso, só posso terminar aqui, certo? Então, vamos lá. Então, o tratamento de um paciente com inflamação, você vai envolver, como a gente viu nas aulas passadas, aquilo que a gente comentou,
A inflamação, por mais que seja um processo, um mecanismo de defesa do meu corpo, mas vai ter todos aqueles incômodos. Como a gente viu, vai ter dor, vai ter inchaço, vai ter o edema, vai ter rubor, dependendo do tamanho da lesão. Essa inflamação pode levar à perda da função do órgão, enfim. Tem uma série de sequelas, uma série de consequências, uma série de efeitos do processo inflamatório. Então, quando eu estou usando um anti-inflamatório, eu estou usando justamente para me tentar combater todos esses sinais e sintomas que a inflamação vai trazer lá no paciente, certo? Então, como eu estou falando aqui, isso é uma coisa ruim para o paciente, esses incômodos que a inflamação traz para ele, mas ele não quer continuar com aquela dor, não quer continuar com aquele inchaço, então ele acaba utilizando esse anti-inflamatório na tentativa justamente de combater todos esses sinais e sintomas aí da febre, da dor e da inflamação que ele vai vir a ter. Aquilo que a gente falou, que o aumento da temperatura no local da inflamação não é a febre propriamente dita. O aumento da temperatura, como a gente viu lá quando a gente estava falando de inflamação, isso acontece porque você vai ter um aumento da irrigação no local ali que está ocorrendo a lesão. Só que a febre que eu estou falando aqui é aquela febre realmente quando a temperatura do corpo se eleva, e a gente vai ver que o processo da febre é um processo diferente do processo inflamatório. Mas, repito, e a gente vai já entender melhor isso, mas a febre também está envolvida justamente devido às prostaglandinas que foram produzidas lá no processo, lá na lesão que ocorreu e que levou a febre, a inflamação e também a dor que o paciente vai estar sentindo. Então, pessoal, essas DINES, como a gente está vendo, são medicamentos que vão tratar essas 3 patologias. Então, falei DINES, espero que ninguém aqui fale mais, que vai ter que tomar um medicamento para febre, um medicamento para dor, um ibuprofeno para combater a inflamação, um dipirona para combater a febre, que isso não existe. Vou tomar vai ter efeito nas 3 patologias, se você estiver sentindo os 3 problemas, certo? Então, vamos lá. O tratamento de pacientes, como a gente está falando aqui, com inflamação envolve 2 objetivos principais, que é justamente aliviar a dor, que esse é o principal sintoma que incomoda mais o paciente, e a principal queixa, né? E também o uso desses anti-inflamatórios vai ser tentar retardar ou deter todo aquele processo lá inflamatório que vai trazer todos esses incômodos que a gente está falando. Dor, rubor, perda da função e por aí vai. Beleza? Por mais que seja um processo benéfico para o meu corpo, porque o meu corpo está se defendendo, está tentando amenizar a ação, principalmente de um agente químico, mas isso tem que tentar ser combatido, porque isso está trazendo lá chateações para o paciente, está trazendo incômodos para o paciente. Tranquilo? Então, vamos nós. Então, pessoal, essas DINES vão agir justamente naquelas 2 enzimas que eu falei ali. Por isso que eu passei bom tempo na nossa aula falando sobre as ciclooxigenases. E esse aqui, ó, é aquilo que eu falei no início da aula. Isso aqui é a peça principal quando eu falo de DINE. Porque a DINE vai agir justamente em cima dessas 2 enzimas aqui. Lembrando aqui aquele gráficozinho, aquela figurinha que a gente viu. Lembrando aqui o que a gente já comentou. Acontece o seguinte. Meu corpo tem lá as ciclooxigenases, COX-1 e COX-2, que com determinados estímulos, essas ciclooxigenases vão produzir uma série de substâncias e essas substâncias vão estar envolvidas no processo inflamatório. E aí é onde age o anti-inflamatório, como a gente vai já ver aqui. Então, as DINES agem em cima disso aqui, em cima dessas 2 enzimas, que são a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2.
Ligar o microfone. Então, vamos nós. Então, o que acontece? Ciclooxigenases, pessoal, são prostaglandinas sintetadas, ou seja, são enzimas que produzem prostaglandinas, certo? Ou seja, são enzimas que catalisam, que produzem mediadores lipídicos a partir do ácido araquidônio, que são, no caso, as prostaglandinas, como a gente viu lá naquela cascata de produção de prostaglandina a partir do ácido araquidônio. Então, esses mediadores lipídicos são conhecidos com o nome de prostaglandinas e também outra substância que vai ser produzida a partir do ácido araquidônio são os tromboxanos. Vamos lá. Voltando aqui para mim agora. Eu estou falando aqui muito que as dynes vão estar envolvidas com o processo de febre e inflamação. As dynes vão justamente inibir esse processo do febre e inflamação. Só que eu também tenho aí uma substância envolvida com a ciclooxigenase, que são os tromboxanos. O que os tromboxanos fazem? Eles estão diretamente envolvidos na agregação plaquetária. Lembram que eu já expliquei, inclusive em sala de aula, que no meu sangue eu tenho lá uma série de células, uma série de substâncias, e entre essas células eu tenho lá as plaquetas, como a gente viu. Essas plaquetas estão envolvidas com o quê? Com a coagulação do meu sangue. Essas plaquetas vão se agregar, como eu expliquei em sala de aula, quando eu tenho uma lesão em um vaso. Isso é o normal, essas plaquetas vão passar a agregar quando eu tiver qualquer vaso rompido, levei uma pancada, levei um corte e lesionei um vaso, então a partir daquele momento eu ativei a cascata de coagulação e as plaquetas vão se juntar com o objetivo principal de evitar que eu tenha uma perda sanguínea muito acentuada, muito grande. No caso dos tromboxanos, são substâncias que estão na minha corrente sanguínea, que vão vir, como a gente viu ali, a partir também do ácido araquidônio, que estão envolvidas nesse processo também de coagulação. Então, o que acontece? Os tromboxanos também acabam facilitando a agregação plaquetária, que do mesmo jeito que eu expliquei lá em sala de aula, por que às vezes o cara tem alguns AVCs, por que o cara tem algumas tromboses, por esse mecanismo de agregação plaquetária que acontece sem eu ter uma lesão no vaso. Isso não é o normal do meu organismo. O organismo desse cara está com algum problema. Isso é mais comum. Não quer dizer que só vai acontecer, mas é mais comum na população mais idosa, onde esse idoso vai ter um problema no seu sistema de coagulação e ele começa a ter agregação plaquetária, como a gente viu lá em sala de aula. Então, as plaquetas começam a se juntar, começam a se formar trombos, e esse trombo vai estar circulando, e como a gente viu, enquanto estiver num vaso de grande calibre, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que esse vaso, um vaso de pequeno calibre, foi obstruído por esse trombo que estava circulando, e chegou lá no vaso de pequeno calibre e obstruiu esse vaso, aí eu vou ter algumas sequelas, posso ter algumas sequelas, como a gente viu, de AVC, por exemplo, certo? Algumas dynes, agora preste atenção aqui, não são todas. Algumas dynes vão agir justamente nessas substâncias, nesses tromboxanos, impedindo a ação desses tromboxanos, inibindo essa agregação plaquetária. Isso não é comum de todas as dynes, que é o que eu falei há pouco. Todas as dynes, todas, isso é sem exceção, vão tratar febre, dor e inflamação. Como a gente já viu, como eu falei, a gente vai ver bem melhor, a gente vai entender bem mais detalhado nas próximas aulas como é que isso aí acontece. Só que algumas dynes, além dessas propriedades antitérmicas, antipiréticas, né, como queiram, analgésicas e anti-inflamatórias, elas ainda também têm uma ação antitrombolítica. Inibem essa ação do tromboxano, inibindo a agregação plaquetária. Por exemplo, uma dyne que vai
Começaram a cantar aqui no prédio, que o negócio aqui tá é bom aqui no condomínio, viu? Ontem aqui vocês estão até por fora, meu. Ontem eu estava dando aula aqui, estava dando aula aqui ao som de saxofone. Algum dos meus vizinhos aqui do prédio botou uma caixa de som na varanda aqui e começou a tocar lá um saxofone, e a aula, que boa parte da aula, o pessoal que assistiu a aula ontem. Mas hoje é a live da Marília Mendonça, né? Hoje Até o quê? eu tô aqui, a live da Marília Mendonça. Até eu tô aqui, ó. Aula / Marília Mendonça. Eu ainda não escutei. A aula o quê? Hoje é a live da Marília Mendonça. Ah, então deve ser isso que o povo está cantando ali, que eu estou só escutando aqui. Vocês estão escutando? O microfone está pegando? Umas meninas cantando aqui? Tá, não, né? Porque ontem o microfone pegou da classe. Não, tá de boa. Hoje ontem a classe que escutava o cara tocando saxofone aqui, mas que não estava incomodando, pelo contrário. O pessoal estava gostando que o cara estava com uma musicazinha bem agradável. Não era sertanejo, mas era uma musicazinha agradável também, certo? Então, voltando aqui a nossa aula. Então, o que acontece? Então, algumas DINES, não são todas, também vão ter ação antitrombolítica, ou seja, vão agir em cima dos tromboxanos, impedindo essa agregação plaquetária. Um exemplo muito conhecido, que acho que muita gente já ouviu falar, eu também já comentei em sala de aula, alguns acreditam que conheçam pacientes que fazem uso, que é o velho ácido acetil salicílico, o velho AS. O AS, como a gente vai ver, é uma DINE, inclusive é considerado a DINE protótica, certo? Foi o primeiro anti-inflamatório desenvolvido pela indústria farmacêutica, no caso pela Bayer, lá em 1800 e bolinha, certo? Então tem aí mais de 100 anos o AS, certo? E esse AS, que foi o primeiro DINE desenvolvido pela indústria farmacêutica, ele vai ter ação, como a gente vai ver, analgésica, antitérmica, anti-inflamatória e também antitrombolítica. Mas, repito, isso não é... A ação antitrombolítica não é comum de todas as DINES. São alguns que têm essa ação antitrombolítica, principalmente o ácido salicílico e derivados. E ainda tem o seguinte, esse AS, que eu estou falando que ele tem ação antitrombolítica, também não é qualquer concentração do AS que ele vai ter essa ação. Se o cara faz uso de um AS numa concentração mais elevada, ele perde essa propriedade antitrombolítica. Ele passa a agir somente como antitérmico, analgésico e anti-inflamatório, e ele perde a capacidade de inibir a agregação plaquetária. Tanto é que, por exemplo, acredito que, como eu falei, muitos de vocês conhecem, aí tem parentes que fazem uso do AS para, como grosseiramente falando, vulgarmente falando, para afinar o sangue, como o pessoal fala, né? E esse AS que o cara faz uso para afinar o sangue, esse AS que o cara faz uso procurando explorar a ação anti-agregante plaquetário do AS, é AS de 100 miligramas, certo? O AS de 500 miligramas, você tem aí no mercado brasileiro também, ele perde essa propriedade antitrombolítica, ele não vai impedir a ação, essa agregação plaquetária. Tranquilo? Deu para entender? Então, repito, eu também tenho essa ação dos anti-inflamatórios, não são de todos, são de alguns, mas também é uma ação que é explorada também pela indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica também explora esse efeito de algumas DINES, no caso aqui, especificamente do AS, certo? Então, a cicloxanase 1, como a gente falou, já explicou aqui, ela é constitutiva, ou seja, ela está envolvida com... Ela já tem uma composição normal do nosso organismo e ela tem funções importantes, como a gente viu aqui. Proteção da mucosa gástrica, o parto, coagulação do sangue, a própria coagulação do sangue, a irrigação renal, ou seja, o sangue passar de forma mais intensa pelos meus rins. Então, tem uma série de funções homeostáticas, uma série de funções normais do meu organismo, que essa ciclooxigenase está envolvida, que ela é importante, certo? Enquanto a COX-2, como a gente viu, ela só vai surgir principalmente, ela só vai ser produzida no meu corpo, principalmente quando eu tenho um processo inflamatório.
por isso que ela é considerada, como a gente viu há pouco, por isso que ela é conhecida também como uma enzima induzida, ou seja, só vai acontecer principalmente, certo, pessoal? Não é exclusivamente. Wendel, então, se eu estou sem nenhum processo inflamatório aqui, eu não tenho COX-2 no meu corpo, você tem, certo? Só que numa quantidade muito menor. Agora, se eu tenho qualquer reação inflamatória, qualquer agente agressor que está me provocando reações inflamatórias no meu corpo, aí eu vou aumentar a quantidade de ciclooxigenase 2, certo? Então, mecanismo de ação, como a gente está falando aqui, ó. Mecanismo de ação das drogas anti-inflamatórias não esteroidais vai ser justamente inibindo essas ciclooxigenases de produzir prostaglandinas, como a gente vai já ver aqui. Então, ó, os inibidores da COX-2, aquilo que eu falei há pouco, ó, altamente seletivos, que a gente vai já ver que são uma classe de anti-inflamatórios, repito. Os anti-inflamatórios, a gente vai ver que eles são divididos por classe justamente no tipo de ciclooxigenase que ele vai inibir. Então, os inibidores altamente seletivos da COX-2, eles não afetam, ó, a função plaquetária, ou seja, eles não são utilizados como antiagregante plaquetário, não é explorada essa função trombolítica, até porque eles não têm essa função trombolítica, quando utilizados em doses normais, doses habituais, e a eficácia dos fármacos com seletividade para COX-2 é igual, presta atenção aqui, ó, aquilo que eu falei lá no iniciozinho da aula. Então, os inibidores seletivos da COX-2 vão ter a mesma ação anti-inflamatória que os inibidores da COX-1 ou dos não seletivos, certo? Só que, qual a vantagem desses medicamentos? Justamente a segurança gastrointestinal. Por aquele mecanismo que a gente explicou há pouco. Porque quem está envolvido principalmente com a proteção da mucosa do meu estômago, com a minha proteção, com a mucosa da minha proteção, com a minha proteção da mucosa gástrica, a principal ciclooxigenase envolvida com isso é a COX-1. Então, se eu tenho um medicamento que vai agir em cima da COX-2, eu acabo diminuindo esse efeito sobre o meu estômago. Eu acabo diminuindo aquele efeito que a gente explicou há pouco, onde eu vou, que no caso quem faz isso é justamente a COX-1, onde eu vou inibir quando eu inibo a COX-1, eu também vou inibir a proteção, porque eu inibo a produção de prostaglandina. No caso, a prostaglandina que é uma prostaglandina que está mais envolvida com a proteção do seu estômago. Então, quando eu uso uma Dyner, que é não seletiva para COX-2, ela vai inibir, como a gente viu, inibir a produção de prostaglandina 2, prostaglandina E, e aumenta a secreção gástrica. Por isso, como a gente viu lá, por isso que eu vou ter uma agressão, qualquer um de nós, inclusive, como eu expliquei lá, vai ter uma agressão no nosso estômago. Ao passo que, desculpe, quando eu faço uso de anti-inflamatórios que não agridem tanto, que não inibem tanto a COX-1, que vão agir principalmente na COX-2, eu acabo diminuindo esse efeito gastrointestinal, certo? Mas chamo a atenção novamente, não existe, até hoje, anti-inflamatórios que não agridam a mucosa gástrica, certo? Esses anti-inflamatórios, como a gente vai ver, seletivos para COX-2 vão simplesmente diminuir. Algumas literaturas até falam em torno de 50% dessa agressão, mas continuam agredindo. Tranquilo? Então, pessoal, as Dyners diminuem a sensibilidade dos vasos, certo? Sanguíneos, a bradicinina, a histamina. Lembram dessas substâncias aí que estão envolvidas com o processo inflamatório? Afetam a produção de células envolvidas com o sistema inflamatório, processo inflamatório, como a gente viu, os linfócitos T, que vão produzir linfocinas, que são outros mediadores químicos do processo inflamatório. Todas as Dyners, principalmente as mais recentes,
são analgésico, anti-inflamatório e antipirético, todas as DINES, inclusive as mais modernas, só que as mais modernas, repito, mais modernas diminuem essa agressão ao estômago, porque vão ser também não é qualquer DINE mais moderna, mas vamos dizer assim, aquelas DINES que são mais seletivas para COX-2. E todas as DINES, à exceção dos agentes seletivos para COX-2 e dos salicilatos, também inibem a agregação plaquetária. Aquilo que eu falei, só que o detalhe, repito, inclusive algumas dessas DINES que inibem a agregação plaquetária, como o próprio AS, que é o mais usado, é o mais conhecido, é o mais comercializado com essa finalidade, eles vão também variar de acordo com a quantidade que o paciente faz uso. Se ele faz uso de uma quantidade maior, de uma concentração maior, ele acaba perdendo esse efeito antitrombolítico, esse efeito de inibição da agregação plaquetária, certo? Então, as DINES também são irritantes gástricos, como a gente já falou aqui, já explicou o mecanismo disso, embora como grupos, os fármacos mais recentes tendem a diminuir essa irritação, essa agressão, como eu falei, em torno de 50%. Tranquilo? Muito bem. Alguma dúvida sobre processo inflamatório, sobre esses anti-inflamatórios esteroidais que a gente falou aqui hoje? Quem tiver alguma dúvida, liguei o microfonezinho de vocês. Para mim tá tranquilo, professor. Ninguém, nenhuma dúvida? Beleza. Então, hoje a gente vai parar por aqui, falando sobre as DINES. Na próxima semana, a gente conclui as DINES, onde a gente vai ver justamente essa diferença, como eu falei, das várias classes que a gente tem de anti-inflamatórios não esteroidais, como eu já adiantei. Essa diferença de classe vai ser justamente do tipo de ciclooxigenase que elas vão inibir. Como a gente vai ver, eu tenho medicamentos que inibem a COX-1, eu tenho medicamentos que vão inibir a COX-2, como a gente já falou aqui um pouquinho sobre aqueles seletivos para COX-2, como eu tenho anti-DINES que são não seletivas, ou seja, inibem tanto COX-1 como COX-2, e justamente essa ação sobre a COX-1 ou sobre a COX-2 é que vai diferenciar a classe das DINES, a classe desses medicamentos. Então, na próxima aula a gente encerra os anti-inflamatórios não esteroidais, a gente encerra as DINES, falando sobre essas classes e falando, pessoal, também sobre alguns medicamentos mais conhecidos, mais utilizados, para vocês entenderem melhor algumas peculiaridades desses mais comuns, mas também só para vocês entenderem melhor o mecanismo de ação desses medicamentos. A farmacocinética, a farmacodinâmica de alguns medicamentos que eu vou utilizar como modelo aqui, mas que vocês vão ver que também se aplica a praticamente, não todas, mas a muitas DINES, são muito semelhantes ao que a gente vai ver. A gente vai falar sobre o AS, a gente vai falar sobre o paracetamol, a gente vai entender como é que o AS funciona, como é que o paracetamol funciona, mas já adianta é mais ou menos em cima do que a gente viu aqui hoje nessa aula. Aí daqui a 15 dias a gente faz a nossa atividade e em seguida, na semana seguinte, a gente vê os anti-inflamatórios esteroidais, que, como eu falei há pouco, como eu expliquei há pouco, são aqueles medicamentos que são utilizados principalmente para combater alergia, mas não são classificados como antialérgicos, são classificados como anti-inflamatórios, tanto é que a gente vai estudá-los justamente aqui, falando de anti-inflamatórios. Tranquilo, pessoal? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês aí, desejar a vocês uma boa noite a todos, uma feliz Páscoa a todos, e vou deixar aqui as 3 perguntinhas, podem printar, podem copiar quem quiser, e vocês me enviem aí, quem quiser me enviar, quem quiser continuar no computador aí, quiser me responder e me enviar ainda hoje, podem ficar à vontade. Até sexta-feira eu estou recebendo sem nenhum problema, e isso aí, repito, é uma atividade, a gente vai fazer atividade de sala, outra atividade no dia 22. Tranquilo? Então, vou deixar mais um pedacinho para vocês aí, vou deixar aqui mais um
pedacinho para vocês copiarem aí ou printar. Repito o que eu falei também há pouco, eu espero até sábado já ter conseguido disponibilizar a aula lá no YouTube para quem não pôde assistir ou quem não pôde ficar até o final, enfim, certo? Mas tenham cuidado com essas atividades, o que a gente está vendo aqui em sala de aula, beleza? Então, mais uma vez, obrigado. Professor. Diga lá, quem é que está falando? E qual é a Suelen? Diga lá, professor, o que está na frente? E qual o canal, qual o nome do canal para a gente visualizar lá as aulas? Suelen, eu estou colocando no meu canal no YouTube, mas eu também estou mandando o link. Eu mandei, no caso, para o Rafael, não sei se ele disponibilizou para vocês. No caso, o Anísio, que geralmente é quem entra em contato comigo, eu passo para ele aqui. Tá tendo panelaço aqui, eu não sei se tá... Se o barulho aqui tá pior do que a menina cantando. Eu prefiro a menina cantando. Eu quero tá melhor do que esse panelaço aqui, mas enfim. Então, o que acontece? Terminar aqui, eu passo pro Anísio o link da aula da semana passada, e na hora que eu subir essa aula de hoje, porque isso aqui, para quem não sabe, é um processo um pouquinho demorado. Eu tenho que, da plataforma da Microsoft, eu tenho que baixar para o meu computador. Quando eu baixo para o meu computador, aí eu subo para o YouTube, e esses vídeos não são nem um pouquinho pequenos. Para quem não sabe, essas nossas aulas aqui estão sendo em média aí 500, 600 mega. Para quem não tem um pouquinho de noção de informática, isso é um arquivo muito, muito, muito grande. O que ameniza mais é porque minha internet aqui é relativamente boa, então eu consigo baixar relativamente rápido, mas tem todo o processo. Tenho que acessar a plataforma, baixo, depois subo para o YouTube, depois do YouTube, antes de publicar, faz lá um trabalho lá nos vídeos, não sei, essa parte técnica eu não sei o que eles fazem, acho que é para verificar se tem algum conteúdo impróprio, enfim. E aí depois é que ele disponibiliza o vídeo para o público e que ele gera um link. Então, o que eu estou fazendo? Pego esse link quando o YouTube gera e estou mandando para algumas pessoas que estão entrando em contato, mandei para o Rafa quando eu publiquei as aulas da semana passada, eu só consegui publicar no sábado, mas essas, inclusive essa que a gente está terminando aqui agora, eu quero antes de sábado já ter publicado já, então eu já divulgo para vocês. Como eu falei, o próprio Anísio aí, que é quem eu tenho muito contato com ele, pelo WhatsApp, eu posso mandar para ele assim que o vídeo estiver disponível no YouTube, acredito que até sábado eu já tenho disponibilizado e já mando aí para ele distribuir para vocês. Quem não tiver contato com o Anísio aí, quem não tiver contato com o Anísio aí, pode ver aí outra pessoa, ou até entrar em contato comigo que eu mando sem problema nenhum o link de todas as aulas. Todas as aulas, acredito, pessoal, que se não todos os professores que vocês estão tendo aula, mas a grande maioria está, porque o que o Rafa pediu para a gente foi isso, que a gente está gravando e que a gente disponibilizasse no YouTube, porque como eu falei, como são vídeos muito grandes, que 400, 500, 600 mega é um arquivo muito grande, então não é toda a plataforma que suporta, e eu acredito que o AVA não vai suportar isso, certo? Não deixa a gente anexar um arquivo desse. Então, pelo menos o que o Rafa pediu para a gente foi para a gente anexar no YouTube e disponibilizar lá o link para vocês. E quem quiser procurar também, acho que, se eu não me engano, o nome do canal é Wendel Oliveira, que eu tinha um canal há muito tempo, mas eu nem utilizava. Estou utilizando mais agora, que eu estou publicando todas as aulas. Repito, todas as minhas aulas de você e das outras disciplinas de farmacologia, todas eu estou disponibilizando e deixando lá no YouTube, é aberto ao público, então vocês podem baixar lá na hora que quiser, sem problema nenhum. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, beleza. Então, a gente vai encerrar aqui por hoje. Mais uma vez, obrigadão aí pela atenção de vocês. Uma boa noite para todo mundo e uma feliz Páscoa para todos. Beleza? Um abração, pessoal, e até a próxima semana. Beleza, boa noite, professor. Até mais. Valeu, boa noite. A gente se vê lá na Maria Mendonça.